Galera, bora responder essa questão. A 25 graus Celsius, os líquidos A, 20 centímetros cúbicos, e B, 70 centímetros cúbicos, apresentam as pressões de vapor em milímetros de mercúrio indicadas nos manômetros. Com base nas informações fornecidas, julgue os itens verdadeiros ou falsos. Tudo bem? Galera, presta atenção aqui, ó. O que interessa pra gente aqui é justamente as pressões marcadas nos manômetros. Tudo bem? Como esse sistema está fechado, a gente vai partir do pressuposto que esse sistema já está em equilíbrio, já foi atingido o equilíbrio aqui, tudo bem? Porque senão esse manômetro estaria oscilando e não daria para a gente perceber esse valor de 20 e de 40 aqui, tranquilo? Então já foi atingido o equilíbrio. E aí, se já está em equilíbrio, nós temos esses valores, o que a gente pode dizer? Nós podemos dizer que essa pressão refere-se à pressão máxima de vapor, ou só pressão de vapor, tudo bem? E aí vem o seguinte, o que a pressão de vapor mede? A pressão de vapor mede, de certa forma, a volatilidade. Quem tem maior pressão de vapor, tudo bem? Tem maior volatilidade. Tranquilo? É isso que a gente tem que pensar aqui. Então, dessa forma, nós podemos dizer que o líquido B ele é mais volátil que A, porque ele tem maior pressão de vapor. Tudo bem? Outro fator que a gente pode pensar é que, para ele ser mais volátil, ele precisa ter menor temperatura de ebulição. Tudo bem? Porque se ele tiver uma temperatura de ebulição muito alta, ele é difícil de entrar em ebulição, difícil de tornar-se gás, então ele é pouco volátil. Então nós podemos dizer que a temperatura de ebulição de B é menor. Tranquilo? Vamos anotar essas informações aqui então. Então nós sabemos que B aqui é mais volátil e tem menor, não é isso? Menor temperatura de ebulição. Pronto. Temos isso aqui. Então, consequentemente, A é o contrário, é menos volátil e tem maior temperatura de ebulição. Tranquilo? Acho que essas informações aqui já dá para a gente responder a maioria. O que precisar a gente vai vendo aí. Ó. O líquido A é mais volátil. Não, tá errado, falso. Beleza? Falso. Opa, falso. Falso, beleza? Tá. 2. A temperatura de ebulição de B é mais elevada que a de A. Não, tá errado. Também é falso. Tudo bem? Também aqui é falso. De boas? Vamos lá. 3. Se o volume de ar fosse 40 centímetros cúbicos a 25 graus Celsius, sua pressão de vapor seria 40 milímetros de mercúrio. Galera, presta atenção numa coisa. A pressão de vapor vai depender da substância e da temperatura. Não vai depender da quantidade. Não interessa se você tem uma tampinha ou se você tem uma piscina cheia da mesma substância. A pressão máxima de vapor, ou só a pressão de vapor, é a mesma. Tudo bem? É a mesma. Então, essa afirmação de porque, se eu tivesse o dobro de volume, eu teria o dobro de pressão, ela está errada. Tudo bem? A pressão é a mesma. Tranquilo? Então, essa afirmativa também está errada. Beleza? Essa afirmativa também está errada. Vamos lá. Afirmativa 4. Dependendo da pressão externa, os líquidos A e B podem apresentar diferentes temperaturas de ebulição. Sim, porque presta atenção numa coisa aqui. O que acontece? Se a pressão externa ela é maior ou menor, vai facilitar ou dificultar essa substância entrar em ebulição. Para isso, basta você pensar o seguinte, no esquema que a gente faz, por exemplo, com a água, pensando em uma montanha. A gente tem uma montanha, tudo bem? Temos uma montanha. E aí a gente tem a beira do mar, ao nível do mar aqui, ó. Aqui está ao nível do mar, tudo bem? A gente diz que ao nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius. Quanto mais alto você vai subindo, menor vai ser essa temperatura. Por exemplo, sei lá, 98 graus Celsius. Por que isso acontece? Porque a camada de ar que tem sobre cada uma das situações é diferente. A camada de ar quando você está subindo a montanha ela é menor do que quando você está ao nível do mar. E essa camada de ar aperta, comprime os átomos. Tudo bem? E se ela comprime os átomos, é mais difícil esses átomos separar. Tanto fusão quanto ebulição é um processo de separação de átomos.
No sólido você tem os átomos bem próximos, no líquido você tem esses átomos um pouco mais distantes e no gás você tem mais distantes ainda. Ou seja, você está afastando. Só que se essa pressão está apertando isso, quanto maior essa pressão, mais difícil vai ser isso. E maior tem que ser a temperatura. Tudo bem? Então, dependendo da pressão externa, sim, os líquidos A e B podem apresentar temperaturas não só de ebulição, como também de fusão. Então, essa afirmativa é verdadeira. Verdadeira. Tudo bem? Afirmativa verdadeira. 4, não é isso? Então vamos lá. 5. Ao se dissolver um soluto não volátil em A ou B, haverá um decréscimo da pressão de vapor. Isso é o que a gente chama de tonoscopia. É isso? É o que a gente chama de tonoscopia. Tá certinho. A tonoscopia, ou tonometria, né? A gente pode chamar assim, ela mede o quê? Ela vai medir o abaixamento da pressão de vapor quando a gente dissolve um soluto não volátil. A pressão de vapor ela decai, ela decresce quando você adiciona um soluto não volátil. Essa afirmação ela é verdadeira. Tudo bem? Essa afirmação está verdadeira, correta. Tranquilo? Vamos lá então. A afirmativa 6. A afirmativa 6 aqui então, galerinha. Vamos lá. Afirmativa 6. Se o líquido A fosse a água, para que sua pressão de vapor se igualasse a 760 milímetros de mercúrio, seria necessário uma temperatura de 100 graus Celsius. Correto. Por que isso aqui está correto, galera? Presta atenção numa coisa aqui. O que vocês têm que entender é o seguinte. O que é a temperatura de ebulição? Presta atenção, cada uma dessas situações aqui deu a temperatura a pressão, aliás, de 20 e de 40, certo? Tá. A temperatura de ebulição é a temperatura que você vai aquecer um material para que ele atinja a temperatura, aliás, para que ele atinja a pressão de vapor do ambiente. No caso, a pressão aqui, tanto faz se é A ou B, que está aqui 20 e 40. À medida que a gente aquece, toda a pressão de vapor vai aumentando. Então, essa pressão de 20 ia ficar 30, 40, 50, 60. A mesma coisa ia acontecer com a 40. Ia ficar 40, 50, 60. Elas vão aumentando à medida que você vai aquecendo. Só que a substância continua no estado líquido aqui. Quando essa substância atingir a pressão do ambiente, que no caso a pressão ambiente é 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio, é isso? Ou 760 milímetros de mercúrio. Quando atingir esse valor, a água ou qualquer outro material começa a entrar em ebulição, começa a entrar no processo de fervura, começa a borbulhar lá, começa a ferver, entrar em ebulição. E no caso da água ao nível do mar, essa temperatura, essa condição é atingida quando a gente está a 100 graus Celsius. Então, a 100 graus Celsius, a água fica com a pressão de vapor igual a 760 milímetros de mercúrio. Como a pressão do ambiente é 760 milímetros de mercúrio, ele entra em ebulição. Então, essa afirmativa ela está correta. Então, ficou aí as 3 primeiras afirmativas erradas, as 3 últimas alternativas corretas. Tranquilo, galera? É isso então, galera. Espero ter ajudado vocês. Vejo vocês em breve. Até mais.